A aparição na encruzilhada. Era uma tradição antiga, evitar a encruzilhada da Estrada dos Cedros após o pôr do sol. Os moradores das vilas próximas contavam histórias sobre uma presença que aparecia à meia-noite naquele ponto específico, onde dois caminhos de terra se cruzavam. Mas para Gustavo, tudo não passava de lendas antigas, histórias inventadas para assustar os curiosos. Certa noite, depois de uma longa conversa com amigos no bar da cidade, ele decidiu tomar um atalho pela Estrada dos Cedros para chegar em casa mais rápido. O relógio do carro marcava 23h45 quando ele entrou na estrada. O vento soprava forte entre as árvores, e as nuvens escuras bloqueavam o brilho das estrelas. A única luz vinha dos faróis, que iluminavam o caminho poeirento à sua frente. Enquanto dirigia, uma sensação estranha começou a crescer no peito de Gustavo. A estrada parecia se alongar cada vez mais, como se ele estivesse preso em um loop. Mas ele seguiu em frente, ignorando o calafrio que subia por sua espinha. Quando avistou a encruzilhada, o ponteiro do relógio passou exatamente da 0h. De repente, o carro parou. Sem nenhum aviso, o motor morreu, e a luz dos faróis piscou antes de se apagar completamente, mergulhando Gustavo na escuridão. Ele tentou religar o carro, mas o motor apenas engasgou. Enquanto a frustração tomava conta, um silêncio absoluto dominou a noite. O som dos grilos e o farfalhar das folhas cessaram. Foi então que ele viu. No meio da encruzilhada, uma figura surgiu, coberta por um manto preto, como uma sombra flutuante. Seus pés não tocavam o chão, e seu rosto estava encoberto, mas Gustavo sabia que aquilo estava olhando diretamente para ele. O ar ao redor da aparição parecia vibrar, carregado com uma energia sombria e sufocante. Ele não conseguia se mover. O pânico começou a se instalar, e o suor escorreu pelo seu rosto. A figura permaneceu imóvel por alguns segundos, e então começou a avançar lentamente em sua direção. Gustavo tentou abrir a porta do carro, mas seus dedos tremiam tanto que ele não conseguia puxar a maçaneta. O som abafado de passos pesados, embora a figura flutuasse, encheu o ar, cada vez mais próximos. Quando a aparição estava a poucos metros do carro, ela parou. O manto negro se moveu como se fosse impulsionado por um vento invisível. De repente, uma mão esquelética, pálida como a morte, surgiu de dentro do manto, apontando diretamente para Gustavo. Um sussurro gélido preencheu seus ouvidos, e ele sentiu o peso daquelas palavras embora não conseguisse entendê-las. Então, a figura desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido, mas a presença dela ainda pesava no ar. Gustavo sentiu um alívio momentâneo, mas quando olhou para o relógio novamente, viu que o ponteiro não havia se movido, ainda marcava meia-noite. O carro voltou à vida com um gemido baixo do motor, e os faróis acenderam sozinhos. Gustavo não pensou duas vezes. Arrancou com o carro, dirigindo sem parar até chegar em casa. Ele jamais contou a ninguém sobre o que havia visto naquela noite. Mas todas as vezes que passava pela encruzilhada, podia sentir que algo ainda o observava das sombras, esperando o momento certo para voltar.